Que a paz seja convosco, Deus vos abençoe. Bom, Mateus 25, 31 diz o seguinte: Jesus acrescentou: quando voltar como rei com todos os anjos eu me sentarei num trono glorioso. Os povos de todas as nações se reunirão diante de mim, e eu separarei uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Os bons colocarei à minha direita, os maus à minha esquerda. E aos que estiverem à minha direita, eu que fui constituído rei, direi: venham vocês que foram abençoados por meu Pai, e recebam o reino que está preparado para vocês, desde a criação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive desabrigado, e vocês me acolheram. Estive maltrapilho, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive na prisão, e vocês me visitaram. Os justos perguntarão: Senhor, quando foi que encontramos com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que o Senhor esteve desabrigado e o acolhemos, maltrapilho e o vestimos? Quando o Senhor esteve enfermo e cuidamos do Senhor, ou na prisão e vestimos? E eu, diz o Senhor, lhe respondereis: todas as vezes que vocês agiram dessa maneira com qualquer um dos meus irmãos, por pequenino que tenha sido, foi a mim mesmo que vocês atenderam. Amém? E em seguida, aqueles que estiverem à minha esquerda, retirem-se, malditos, retirem-se para o fogo eterno, destinado aos demônios e aos seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e não me deram de beber. Estive desabrigado e vocês não me acolheram. Maltrapilho e não me vestiram. Enfermo e não cuidaram de mim. Na prisão e não me visitaram. Por suas vezes, esses perguntarão: Senhor, quando foi que encontramos com fome, com sede, desabrigado, maltrapilho, enfermo e na prisão, e não o socorremos? E eu lhes direi: todas as vezes que vocês deixaram de atender a um necessitado, foi a mim mesmo que deixaram de fazer. Esses últimos receberão castigo eterno, e os justos receberão a vida e a felicidade eterna. Então vamos lá, irmãos. A fé, ela não vem a salvação, ela não vem pelas obras para que ninguém se glorie, ok? Eu não estou aqui querendo mudar a verdade bíblica, não é isso. Mas veja o que o próprio Senhor nos ensinou, que no dia do julgamento vai ter dois tipos de pessoas, não é? E essa direita e esquerda da Bíblia não tem a ver com a questão política no cenário brasileiro, tá bom? Porque senão tem pessoas que vão começar a acreditar que a direita e a esquerda da política brasileira é isso da Bíblia, e não tem nada a ver com isso, ok? Então, o que acontece? Jesus está fazendo o sermão profético sobre as coisas do fim do tempo, quando ele virá, quando ele julgará a terra. E ele diz assim, ó, a uns, eu vou dizer assim: vinde benditos do meu Pai, ó reis que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai, possuí a herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque, aí ele vai dizer: tive fome, tive sede, andei maltrapilho, né? Eu estava mal vestido, eu estava nu, dependendo da tradução que você estiver lendo, e vocês fizeram algo por mim. E Jesus diz assim, olha, eles vão ficar espantados, eles vão dizer assim: imagina, Senhor, quando foi que nós te vimos? E ele vai dizer assim, olha, quando vocês fizeram por qualquer pessoa na face da terra, foi para mim que vocês fizeram. Mas os da esquerda vão dizer assim, ó, fica para fora, eu vou fazer que vocês fiquem fora porque vocês me viram assim e vocês não fizeram nada por mim. E eles vão argumentar justamente isso. Quando foi que te vimos, Senhor? Se a gente tivesse feito, a gente ia fazer. O problema é que a gente nunca viu o Senhor nessa situação. Ele vai dizer assim, ó, quando vocês negassem fazer a um dos meus pequeninos, negaste a mim. Não é? A igreja moderna, ela
se esqueceu um pouco. Eu não vou dizer todas as denominações, né, que eu nem conheço todas as denominações. Nós esquecemos um pouco da ação social, não é? Há algum tempo eu já venho pensando sobre isso. Eu vi um padre falar sobre isso. Ele é perseguido pela justiça. Eu não lembro o nome dele, infelizmente. Eu queria lembrar mesmo para poder dizer a vocês. E ele fez um podcast, e nesse podcast ele fala assim: olha, o meu herói, ele era um ativista político. Ele era alguém que se incomodava com a minoria, que se incomodava com a situação dos necessitados. Então ele fazia essas atividades que são consideradas políticas nos dias de hoje. Eu não sou político, sou pastor, né? Não quero entrar no ramo da política, mas eu também sigo esse mesmo herói. Um herói que não viveu apenas a sua própria vida, né? Ele se preocupou com a vida do próximo. Se você pegar todo o ministério de Jesus, para quem não conhece nada, para quem é totalmente leigo sobre a história de Jesus, ele nasce de uma forma profética, né? Nós acreditamos que da Virgem Maria, ela ainda virgem, concebeu do Espírito Santo e gerou a Jesus. Ele nasce, ele é interessado nas coisas de Deus, ele, né, com 12 anos ele mostra isso. Jesus não era um pregador aos 12 anos, tá? No judaísmo não existe isso, eles não são, como é que eu posso dizer assim, que nem nós que permitimos que crianças sejam intituladas como missionários, pastores, não. Não é criança, era criança, e faz todo sentido isso, criança ser criança. E aí então Jesus aparece ali, tem uma experiência fazendo perguntas e respondendo algumas perguntas, não estava pregando, né? Estava só nesse bate-papo ali com eles, mas se admiraram da sabedoria dele e ele vai para o deserto, volta aos 30 anos, é batizado, né, por João Batista e dali então começa o seu ministério. E é engraçado porque ele vai, né, e ele é batizado por João Batista. João até se sente mal, dizendo, não, eu que devia ser batizado pelo Senhor, agora o Senhor quer me batizar, tal. E ele vai, a Bíblia diz que João viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma de uma pomba, né, em forma corpórea de uma pomba, e depois Jesus sai e ele vai para o monte para ser tentado, né? O que já deveria ser para nós uma grande lição, um bom caminho a seguir. Por quê? Porque Jesus ele foi batizado, ele, se você pegar, né, o capítulo lá de Lucas, que fala que ele estava respondendo e fazendo perguntas com tanta sabedoria, ele nota que ele já tinha algum conhecimento, e ele diz isso para a mãe dele, né, que ele estava fazendo a vontade do pai dele, quando eles acham lá de volta. E aí ele é batizado e agora ele vai para o deserto, ele fica 40 dias jejuando, tem toda uma questão teológica, se ele bebeu ou não água nesses 40 dias, porque a Bíblia diz que ele teve fome, mas não diz que ele teve sede. A Bíblia não revela isso claramente, então é melhor a gente não entrar nisso, né? Não convém ao homem saber mais do que lhe convém. Aqui muito é dado, muito é requerido, então vamos, na medida que Deus permitir a gente vai caminhando aí. E aí então ele desce para começar o seu ministério. Então entende, ele é batizado, ele não começa a fazer a obra, ele vai ter um momento, né, de um encontro com Deus verdadeiro. Não é nem um encontro com Deus, né, mas uma intimidade com Deus verdadeira ali, de um processo para mudança, né, da etapa da vida dele. Até aquele momento ele é só um judeu carpinteiro, então agora ele desce para ser o proclamador do reino, né, o Messias. E quando ele desce, a primeira coisa que ele faz é reunir 12, né, que são conhecidos como os 12 apóstolos, na verdade. Ele vai selecionar 12 homens para acompanhar ele nesse trabalho. Por quê? Porque o evangelho não é obra para um homem só, né? Não é. Qualquer pastor que queira manter uma igreja e não tenha um corpo de obreiro qualificado para ser ali o seu presbitério, ou o seu diaconato, ou a sua comissão,
ou sei lá como que vai chamar na sua igreja, no seu ministério, ele está enfadado a falir, né? A levar a igreja a fechar. Por quê? Porque um pastor só não consegue, né? Um homem só, ele não consegue dar conta de todo o trabalho que uma igreja necessita, né? Deixa eu dar só uma pausa agora e já vou dar um testemunho. Eu falei que estava com 2 famílias que precisavam de ajuda, né, para encaminhar seus entes para a casa de recuperação. Uma delas já conseguiu, né? A mãe conseguiu com que a família fosse se ajudando ali, né, amigos, e ela conseguiu então levar ele para casa de recuperação. A tarefa nossa ainda não acabou, porque ele só conseguiu ir, né, mas tem todo um trabalho, então continue orando e, se possível, ajude também, não é? Mas já louvamos a Deus, porque já é aquela mão, né, nuvem do tamanho da mão de um homem lá no horizonte, a gente já consegue ver algum sinal e a gente se alegra com isso. E aí Jesus reúne os 12 e ele vai começar o ministério dele, que é a pregação do reino, não é? Ele vai começar a pregar o reino dos céus, dizendo: olha, vos é chegado o reino, arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Ele vai levar as pessoas ao arrependimento. Eu só consigo levar pessoas ao arrependimento se eu pregar a verdade, se eu denunciar a sua transgressão, se eu denunciar o seu pecado, não é? Então, se você não gosta muito de falar do que é pecado e que não é, você corre o risco de não se arrepender, não é? Tem um texto na Bíblia que diz que a prostituta, ela faz o que tem que fazer, depois ela limpa a boca e diz: eu não fiz nada de errado, não é? E tem muita gente fazendo coisas de errado. Eu não acho que é. Você não tem que achar nada. Você não tem que achar nada. O que é pecado está escrito na Bíblia, certo? Toda desobediência é pecado. Então, está na Bíblia isso. Ué, você achando, você deixando de achar, não importa, vai continuar sendo pecado. A idolatria é pecado. Você gostando ou você não gostando, é pecado. A cobiça é pecado. Você gostando ou você não gostando, você achando que é pecado ou você não achando que é pecado, vai continuar pecado. A Bíblia não vai ser alterada porque você não consegue, ou você não tem o desejo. Não é que você não consegue, né? É que você não tem o desejo de a praticar. Porque se você tiver o desejo, Deus vai ajudar você. Então, ele vai e começa a denunciar isso. Veja que o trabalho dele já é para levar as pessoas a ter uma consciência de que o modo de viver delas é errado, não é? Hoje a gente pode fazer isso de diversas formas. A gente apaga a mentira de Satanás, dizendo que o crente come desordenadamente, que isso não é verdade, né? O crente, ele é ponderado para comer, ele não come em excesso, ele não pratica a glutonaria, né? Crente é disciplinado, é outro nível, né? Falar de cristão, falar de crente é outro nível de ser humano, né? Pessoas com, sei lá, uma disciplina muito grande. Mas eu não tenho disciplina e sou crente. Então, é questionável isso, hein? A luz da palavra de Deus é muito questionável. Mas não é esse o tema. Então, a gente tem que anunciar isso, a gente tem que denunciar. E aí, ele, no finalzinho do seu ministério, você vai ver que Jesus curou, Jesus multiplicou pão, Jesus libertou pessoas, né? Ele sempre estava ali ajudando as pessoas, ensinando as pessoas a viverem bem, mostrando para as pessoas onde ela estava errando. Olha, vocês dizem isso, mas, né, tem que ser assim. Vocês estão fazendo dessa forma, mas é de outra. Então ele ia lá na raiz do problema e fazia isso. A gente tem que falar, né? Insubmissão é pecado, rebelião é pior que pecado de feitiçaria, mentir é pecado, enfim, tudo isso, né? A gente tem que levar as pessoas a serem confrontadas e a refletirem sobre isso. E já no finalzinho lá, ele está com um monte de pessoas reunidas ali. Então ele diz assim: olha, no final do tempo, o filho do homem virá, né, vai se assentar no seu trono para julgar. E ele vai separar as ovelhas dos bodes ou dos cabritos. Ele vai colocar as ovelhas de um lado, os cabritos do outro. Para as ovelhas, ele vai dizer assim: olha, vocês vão entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo, e porque eu tive fome, eu tive sede, eu tive nu, eu tive doente,
estive enfermo, né? Tem uma lista ali que ela vai se repetir depois. E ele vai dizer assim, ó, então isso é bom. E as pessoas vão dizer assim, não, mas nós não fizemos isso pelo Senhor. Ele vai explicar, quando fizesse para um desses pequeninos, fizesse para nós. Se hoje nós tivéssemos um bate-papo com Jesus, eu não tenho dúvida nenhuma que se eu pedisse para ele explicar isso aqui, ele vai dizer assim, Alexandre, existem pessoas que até estão na igreja, mas estão desempregadas, não estão se alimentando direito. Existem pessoas que estão na igreja, mas têm dificuldades financeiras por conta de enfermidades, né? São pessoas que precisam de medicamentos, que precisam de transporte e elas estão necessitadas. Existem pessoas que não têm roupas para vestir, né? Às vezes as pessoas até usam um termo, eu não gosto disso, mas elas usam o termo de dizer assim, olha, eu não vou para a igreja porque na igreja parece um desfile de moda, né? É bom que a gente consiga dar essa condição para todos, né? Que ninguém tenha necessidade nenhuma. Nós vamos ver isso amanhã em Atos dos Apóstolos. Mas às vezes as pessoas têm isso e às vezes as pessoas não têm o que vestir, irmãos. Não tem mesmo de verdade. Pai, Senhor, irmão André, tudo bom? Que Deus abençoe. Eu estou trabalhando num lugar onde eu vejo muitos moradores de rua, né? E converso com muitos deles. E não pense você que são pessoas indoutas. Não. Eu conversei com um capitão do exército da África do Sul, né? Não sei nem se eu deveria falar isso. Mas eu o conheci, conversei com ele. Tem moradores de rua que falam vários idiomas, não é? Então tudo isso tá nas ruas, eles têm algumas necessidades. Talvez se a gente pudesse investir nessas pessoas para tirar eles das ruas e até usar esses dons, esses talentos que eles têm dentro da igreja, talvez seria um passo muito grande. Mas eu vou dizer que eu conheço poucas igrejas que têm um trabalho voltado para isso, viu, irmãos? Poucas igrejas têm isso. Eu conheço muitas igrejas, das igrejas que eu conheço, quase nenhuma, né, em porcentagem, assim, uma porcentagem muito pequena das igrejas que se preocupam com o acolhimento das pessoas que saem para a rua, né, que estão em situação de rua. Porque, infelizmente, elas chegam lá. É sem vergonha. Eu não sei. Eu não sei o que levam elas para lá, né? Eu não posso julgar que eles realmente não tenham vergonha na cara, que eles realmente não tenham caráter. Até porque existem coisas que a gente não consegue entender, irmãos, não é? Uma pessoa, por exemplo, que fuma, ou uma pessoa que toma muito café, ou uma pessoa que come muito doce. E, às vezes ela faz isso, não é simplesmente porque ela quer, né? Existe uma série de fatores que fez com que ela se tornasse dependente disso. Então não dá para mim julgar de uma forma leviana, né? O amor não é leviano. Então existem pessoas que estão nessa situação hoje, né? Dentro e fora da igreja. Se você for na região da Cracolândia, você vai encontrar pastores, missionários, evangelistas, missionárias, diáconos, diaconisa. Enfim, você vai encontrar quase toda a ordem eclesiástica lá se drogando, não é? Mas eles também precisam de um apoio. E aí é o que eu disse, né, o que me motivou a fazer essa série essa semana, que é o seguinte, eu tive na Praça da Sé uma vez, isso em 96, em 1996, hein? E um rapaz pediu para que eu tirasse ele de lá. Eu fui evangelizar, falar do amor de Jesus, eu era muito novo convertido naquela época. E ele me pediu isso e eu não tinha como fazer, né? Eu não tinha como tirar ele de lá. E aí li Tiago e percebi que é um fracasso total isso, né? É pedir alguma coisa meio estranha para esse tipo de pessoa. Então nós devemos agir, nós devemos ter as nossas obras sociais, nós devemos agir no meio da sociedade. Nós devemos intervir no curso natural que a sociedade está seguindo, né? Nós devemos dar a elas a opção da conversão para que esse mundo não seja colidido num grande caos, não é verdade? Então como é que eu faço isso? Eu tenho que cuidar de quem tem fome, né? E como eu disse, às vezes um pai de família, ele é até um homem de bem, né? Ele tem lá algum talento em alguma situação, e às vezes não consegue emprego, né? Às vezes não consegue, irmãos.
Existem pessoas que não querem trabalhar, concordo com você. Existem pessoas que não querem trabalhar. Existem pessoas que não conseguem emprego, não é? Ah, pastor, mas hoje dá para pegar reciclagem. Tá, dá para pegar reciclagem. Hoje dá para vender sacolé. Tá, mas você acredita, né? Eu não sei se você acredita, se você tem esse conhecimento. Existem pessoas que fazem as coisas, mas as coisas não dão certo, as coisas não prosperam. Eu não sei o porquê. Entendeu? Eu não tenho todas as respostas. Então não adianta ficar iludido com isso, que eu não vou ter todas as respostas. Eu sei que tem pessoas que tentam. Pessoas tentam vender, pessoas tentam trabalhar, pessoas tentam reciclar, mas não dão certo, não é? Eu poderia tornar isso um ato religioso e dizer assim, olha, a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas isso também é uma forma simplícia de querer explicar isso. Por quê? Porque existem muitos outros fatores que eu não conheço e que eu não sei porque as pessoas não conseguem, às vezes, fazer com que suas vidas mudem, não é? Eu sei que existem vários fatores. Ou talvez porque elas estejam tentando sozinhas e ainda não encontraram com a igreja para o apoiar. Então essas pessoas, elas passam necessidades, né? Elas têm dificuldades. Eu disse para vocês que talvez a cena mais marcante do meu ministério como pastor, como evangelista, foi o dia que nós entramos numa casa para fazer oração, eu e minha esposa, e a gente estava orando, e uma criança acordou gritando, mãe, eu quero pão, mãe, eu quero pão, e essa mulher não tinha dinheiro para comprar pão, e na época onde eu morava, tinha 2 lugares que vendiam pão a 10 centavos. Eu nem sei fazer como é que eu posso dizer? A comparação de valores desses 10 centavos, não é, valia muito mais do que vale hoje, 10 centavos, tá? Mas eu não sei fazer comparação do valor desses 10 centavos para os dias atuais. Mas eu posso dizer para você o seguinte, não era algo exorbitante, né? Não era algo que fosse tão caro, né? Hoje na minha região tem pãozinho que é 50 centavos. Minha filha mora em um outro lugar da cidade, em um pãozinho lá você vai pagar quase R$1. Então eu não consigo fazer essa comparação, mas eu sei que era uma coisa de bagatela, né? Era muito fácil a gente pegar R$1 e comprar 10 pãozinhos naquela época, não era tão difícil não. E essa mulher não tinha, ela não tinha esses 10 centavos para poder comprar o pão, né? E era uma serva de Deus, né? Então a gente precisa parar e pensar um pouco. A gente precisa refletir, não culpar as pessoas, mas procurar caminhos para ajudar elas, não é? Para poder vestir, para poder comer, né? E eu não sei se vocês conhecem, mas a ONU, né? Ela tem algumas áreas lá, né? E dentre isso eles têm uma área que cuida do que seria bom basicamente para o ser humano. E uma alimentação básica, segundo esses estudiosos, ela é composta, né, por cereais, por leites e seus derivados, então por frutas e vegetais, né, para que você tenha uma alimentação balanceada. E isso quase não chega na grande maioria das famílias de periferia, né? Às vezes não tem isso para compartilhar com seus filhos, com seus pais, às vezes aposentados. Então nós deveríamos cuidar desse tipo de pessoa. Sede, né? Sede está ligado à estrutura básica da vida, né? Que algumas famílias não têm a estrutura básica da vida, de verdade, viu, irmãos? Aí ele vai dizer assim, eu era estrangeiro, não me hospedaste-me, estava nu e não me vestiste, adoeci e não me visitaste. Ou na verdade, estava nu, você me vestisse, adoeci e você me vestiu, estive na prisão e você fosse ver. O que acontece hoje? O que acontece hoje é assim, a igreja, ela não tem, e quando eu falo igreja, não estou dizendo que é todas as igrejas, tá? Mas a grande maioria da igreja, ela não tem recursos ou um projeto, né, voltado para isso. Nós estamos querendo comprar templo, equipar o templo, e para o Senhor sempre o melhor. Não estou negando, não vou ofertar nada de melhor para o Senhor, não é isso. Na minha visão não é essa. Mas gastar muito com a aparência do templo, a custa, né,
dessas situações estarem acontecendo e nós não fazermos nada, é preocupante. Então, a gente precisa ter condição de abrigar, a gente precisa ter condição, né, a Universal, a Igreja Universal do Reino de Deus, do Bispo de Macedo, ela faz muita ação social, né? Eu sou muito fã deles nessa área, né? Eu não conheço todo o ministério da Igreja Universal e eu tenho alguns conhecimentos de algumas ações que eles fazem, que eu tiro o chapéu, eu aplaudo, né? A Bíblia diz que a quem honra, honra, e nessa questão eles são dignos de honra, né? Então você vai nos presídios, às vezes, eles têm o trabalho de capelania, que é entrar para dentro do presídio para evangelizar os detentos, né? Eles têm a parte da capelania e eles estão presentes em um número muito grande de presídios aqui no estado de São Paulo. Não sei como é fora, mas no estado de São Paulo eu sei que eles têm muito trabalho assim. E eles têm um trabalho de assistência para a família do presidiário. Às vezes eles levam café nas portas dos presídios, né? E oferecem lá para as famílias. Às vezes tem família que para poder visitar um detento, ela vai com fome, porque é um custo a mais que tem, não é? Mas Jesus fala de estar preso e visitar ele também. Então, nós tiramos o chapéu, louvamos a Deus por essa área da Igreja Universal, e isso deveria ser um exemplo para nós, não é? A gente deveria, então, investir mais nisso, nessa condição. E como eu disse, isso não é obra de um homem só, não é? Mesmo que eu me tornasse o homem mais santificado, né, me abandonasse tudo só para fazer a obra de Deus, eu não conseguiria suprir todas as necessidades. Então, se você já é crente, se você já tem uma igreja, ajude seu pastor, sente com ele, né? Nós estamos chegando aí na época de fim de ano, a gente pode começar um projeto de um Natal sem fome, né? É uma ação social, não é? Não, então, a gente pode fazer isso. Nós temos aí, nós estamos no mês 9, 10, 11, nós temos 3 meses para juntar mantimento, né? Não começar a juntar agora porque alguns mantimentos estragam, mas começar a se organizar, né? Para comprar esse mantimento, talvez oferta de amor, escolher um grupo de pessoas que administrem o valor arrecadado, para que a gente possa montar essas cestas e levar para as pessoas necessitadas. Quando a gente fala da festa de fim de ano, tem o Natal, que não é o aniversário de Jesus, tem muita coisa para a gente estudar sobre isso, né? E eu particularmente também não festejo o Natal, não comemoro o Natal como o nascimento de Jesus, né? Respeito quem o faz, né? Eu acho uma festa bonita, mas alguns princípios meus me impedem de fazer isso, né? Tem a festa de fim de ano, que também é uma festa totalmente comercial, né? Não é uma mudança de ano novo mesmo como é contada no tempo bíblico, né? Os irmãos devem saber disso, né? Então é um simbolismo. Eu acho que não tem uma coisa muito que seja assim contra a palavra de Deus, pecaminosa. É certo que algumas famílias vão usar isso com bebidas, essas coisas, mas isso é irrelevante, né? A festa de Natal, ela já tem outros princípios que você pode achar na internet, não preciso nem falar nisso. Mas no fim de ano, quando você pensa nas festas, você pensa em mesa farta, né? Você pensa em um panetone, pensa numa carne assada, um frango assado, né? Então, a gente poderia pensar nisso, né? Cadastrar pessoas e os diáconos da igreja ir conhecer a necessidade dessas famílias e a gente poderia suprir, né? Para que eles também pudessem fazer uma refeição ou proporcionar num espaço, né, um encontro onde essas pessoas necessitadas pudessem ir e pudessem fazer sua refeição também. É uma opção, eu não sei como Deus vai direcionar cada um que ouve essa palavra, mas é uma coisa que a gente pode pensar se a gente quiser. Depois de que ele fala que esses bem-aventurados fizeram isso, ele vai pedir para aqueles outro grupo de pessoas se apartar dele. Certo? E vai dizer, vocês vão ser lançados no inferno. Por quê? Porque vocês não fizeram. Não é? Então, a gente se preocupa com a aparência. Hoje, a gente vê muita coisa acontecendo. Eu lembro que uma vez eu estava com um jovem, eu não sei
o que aconteceu com ele. A última vez que eu ouvi, ele estava na igreja, mas a gente estava indo orar, né? E eu perguntei para ele, olha, para que você vem orar? Por que você sai da sua casa e vem orar? O que te motiva a isso? Ele disse, não, pastor, eu quero ser um pregador. Eu falei, nossa, bacana, né? E você pretende seguir carreira? Que legal, é bacana. Você tem estudado a Bíblia? Ele falou, então, Deus vai me dar sabedoria, porque eu quero comprar um relógio e comprar um anel de teólogo. Quando eu estiver pregando, eu vou passar a mão assim para todo mundo ver o meu relógio e o anel. Eu disse, filho, vai para casa dormir, né? Vai para casa dormir. Eu acho que você não entendeu nada da fé e vai estar perdendo seu tempo aqui, não é? Eu espero que ele não tenha saído da igreja, que ele tenha aprendido que não é ostentar, poder de Deus não é para isso. Mas algumas pessoas ficam pensando nisso, né? Na ostentação. E realmente tem pessoas que querem exibir, né, sua condição social para a igreja, ao invés de partilhar isso, né? Eu vi alguém aí dessas eleições dizendo que Jesus não dividiu, Jesus multiplicou, mas o que ele está pedindo aqui para nós é para que a gente divida, que a gente compartilhe, não é? Então, não tem nada de errado você vestir um terno de 3 milhões de dólares, não tem nada, né, 3 milhões de reais, não tem nada de errado em você fazer isso. O problema é você fazer isso e esquecer dos necessitados, esquecer daqueles que precisam, deixar sua fé ser uma fé insensível à necessidade do seu irmão. Então, faça isso, né? Se una com pessoas para você ajudar pessoas, não é? Essa é a finalidade da igreja. Deus nos deixou na terra para que a gente se una e ajude as pessoas, né? Ajude pessoas com dificuldades. Olha, eu disse, né? Uma vez, eu já vou terminar hoje, mas é um testemunho bacana. Eu fui orar com um irmão que a gente estava discipulando na época. Depois ele partiu para uma outra igreja, graças a Deus. Não sei se ele está firme ou não, também faz tempo que eu não vejo. E eu estava orando e estava falando de Deus, a necessidade financeira naquela oração. Não é uma coisa que eu costumo fazer, tá? Vai pensar que eu fico orando por dinheiro. Não, Deus sabe de todas as coisas e Ele é o dono do ouro e da prata e para mim me satisfaz. Mas naquele dia eu estava orando, né? E falei do Senhor acerca de dinheiro e eu me lembro de uma expressão que eu usei em um dado momento, que foi: Senhor, nós precisamos de dinheiro e não pouco dinheiro, nós precisamos de muito dinheiro. E eu acabei minha oração, para mim tinha sido a coisa mais natural do mundo, tudo que eu conversei com Deus, mas nós estávamos descendo, nós estávamos no monte, e a gente estava descendo e ele estava me olhando meio assim, estranho, e eu falei, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, né? Tá me olhando meio estranho, ele falou, pastor, o senhor perdeu o juízo? E eu falei assim, por quê? Ele disse assim, o senhor viu o que o senhor fez? E eu fiquei com medo, né, de ter feito alguma coisa errada. E eu falei, mas o que foi que eu vi, que eu fiz, né? O que você está espantado? Ele disse assim, o senhor veio orar e ficou falando de dinheiro com Deus. Aí eu fiquei mais aliviado, né? Ele disse assim, eu falei de dinheiro com Deus porque... Ele falou assim, mas o senhor viu falando que queria muito dinheiro, pastor? Eu falei, sim, eu falei isso para Deus, né? Ele falou, eu falei, mas o que te espanta? Ele falou assim, para que o senhor quer muito dinheiro? E eu perguntei para ele, você já fez a obra de Deus? Você sabe a necessidade que nós temos? Então nós precisamos de muito dinheiro, não é? Por quê? Porque na visão da obra de Deus, que eu acho que a Bíblia quer que a gente tenha hoje, a gente precisa ter recursos para investir em vida. Existem muitos jovens sofrendo com dependência química, não é? E é um problema que a igreja tem que encarar. Mas escolheu ser, sem vergonha. Tá, não importa o que levou ele lá, meu querido. O papel da igreja é resgate. O papel da igreja é gerar esperança, é dar uma outra oportunidade. É ser o farol que brilha à noite, a ponte sobre as águas, o abrigo no deserto, que nós cantamos tanto na canção da Aline Barros, não é? Então nós precisamos ser isso. Nós precisamos nos preocupar com a formação acadêmica dos nossos filhos, não é? Na época do ex-presidente, algumas escolas foram levadas ao formato militar, né? O formato antigo, e houve muita polêmica. Nós devemos ter uma escola, né, para educar os nossos filhos, onde eles aprendam ordem, onde eles aprendam disciplina, valores éticos, morais, hierarquia,
não é? Então, a gente não vai conseguir ensinar essas coisas para eles na rede pública, tá? A gente tem que criar um ambiente que seja propício para isso. Então, nós temos que ter escolas acadêmicas, né? Não escolas bíblicas apenas, escolas acadêmicas, para ensinar os nossos filhos, os nossos netos, né? Os meus filhos já estão grandes, mas os nossos netos, para a gente ter uma formação acadêmica, mas com toda a base que a Bíblia também exige de nós como educadores dessas crianças. Nós precisamos investir em saúde, né? Se eu não posso, bom seria se a gente pudesse abrir um hospital, né? Imagine que se o Ministério Uma Voz no Deserto conseguisse ter um espaço onde ele pudesse ter um pronto atendimento legalizado, tá? Nada clandestino, mas legalizado. Não tem hospital público e hospital particular, que a gente tivesse esse hospital particular para que a gente pudesse atender o pessoal da igreja. Sim, a Bíblia diz que primeiro os domésticos da fé, mas um atendimento à comunidade, que ela pudesse ir no momento de necessidade, uma ambulância. Às vezes as pessoas ficam doentes, não tem ambulância para transportar elas. A gente poderia investir nisso, né? Em ter isso. A gente ter lugares onde a gente pudesse habitar os nossos idosos, né? Porque o idoso ele precisa de um cuidado especial, irmãos, não é? Mas ele não quer ser descartado, né? O problema é que em muitos lugares, muitos lares de idosos, né? As pessoas são descartadas lá. Eu conheço aqui em Franco da Rocha, né, uma irmã que tem uma casa, né, que cuida de idosos, né, assim, eu acredito que lá seja diferente, né, até pelo que a gente conversou o dia que eu estive lá conversando com ela, conhecendo a casa, e ela me disse que é diferente, que ela tem uma outra visão, que não é deixar o idoso lá, né, é dar uma condição de vida para ele, junto com um grupo de pessoas da mesma idade, que tem os mesmos costumes, ter um cuidador, ter um profissional nutricionista, ter um profissional de enfermagem, né? E todo o suporte para a saúde que ele precisa. Então nós precisamos disso, nós precisamos ter cursos profissionalizantes para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Nós precisamos investir em cultura, em esporte, em lazer. Pastor, o que isso tem a ver com o evangelho? Tem tudo a ver com o evangelho. Se a gente tivesse essa estrutura, se a gente conseguisse atrair os nossos jovens, que ao invés de ter que ir por campinho do bairro, né, que às vezes tem lá algumas pessoas que já usam drogas, que já estão lá, eles tivessem um lugar protegido pela igreja, não é? Onde eles pudessem praticar o esporte, onde eles pudessem se desenvolver nessa área, né? O esporte é vida, né? Então, seria muito mais benéfico. Talvez eles não começassem a tropeçar tão cedo, né? E tivessem o tempo de amadurecer para não tropeçar nunca. Então, tudo isso tem a ver com o evangelho, não é? E como eu disse, né, ontem eu não fiz live por causa do meu serviço, eu cheguei muito tarde, não quis fazer por conta disso, né? Mas, então é isso, a gente precisa fazer. Ou se não fizer, já sabe, não vai entrar no reino dos céus, irmãos. Está na Bíblia. Leia lá, Mateus 25, para quem chegou agora. Leia Mateus 25 que você vai entender. Não entra no reino dos céus, tá bom? Você quer comprar muitas coisas, depois amanhã a gente vai ler Ageu também, Atos e Ageu, né? Fazer um bate-bola ali entre os dois. Mas é isso. Então faça isso, se una. Você que tem igreja, converse com seu pastor, crie obras sociais aí. Você que não tem igreja, né? Procure alguém que você possa ajudar. Eu tenho esse desejo de fazer, né, um trabalho social mais aprofundado, mas nesse momento, eu não tenho a estrutura organizacional para fazer isso. Nós temos que criar essa estrutura para que depois a gente possa, né, aí sim ter condição, para que a gente possa levar isso adiante. Aí sim, se você quiser colaborar, aí sim, se você quiser, né, contribuir com a gente nesse projeto, confiar na gente para esse projeto, aí sim, então a gente vai estar passando os dados para vocês, mas nesse momento a gente não tem. Então o que eu peço a você é que procure, né, se você quiser fazer uma doação de roupa, uma doação de mantimento, se você ouvindo a pregação, você diz assim, olha, eu senti o desejo de ajudar,
Eu posso indicar vocês alguns projetos, né, que já estão em andamentos, que eu conheço, que eu acompanho, né, de casa de recuperação, de trabalho com crianças, enfim. Então, se vocês sentirem no coração e não souber o que fazer, nos procure. A gente conhece bastante trabalho, a gente vai tentar encaminhar você para você conhecer o trabalho, tá? Não vai fazer nada às cegas, não. A gente não quer isso. A gente quer que você conheça. E se você achar que vale a pena, então, investir nisso, que você faça a sua parte, tá bom? No momento, por mim, tudo que eu peço é que você me ajude em oração, que esse desejo não se apague em meu coração, né? Eu não sei o quanto eu vou fazer. Eu tenho um pastor brasileiro que está na Colômbia. Ele tem um projeto lá que eu acho maravilhoso, né? Depois eu vou ver se eu converso com ele e se ele me permite eu mostrar para vocês, né? Vou dar o endereço das páginas sociais deles que eu tenho, para que vocês vejam o trabalho dele, que coisa bonita que é, que Deus o abençoe grandemente, né? E é isso, a gente precisa fazer, a gente precisa se unir para fazer, ou esquecer, né? Esse desejo que a gente alega ter de morar no céu. Deus abençoe a todos, orem por nós, ajude as pessoas, não é? Libertar da ignorância também faz parte, né? Tanto acadêmica como política, tá bom? Deus abençoe, um beijo no coração de todos.